Fala galera, tudo bem com vocês? Professor André Luiz aqui falando e vamos resolver mais uma questão sobre calorimetria. Seguinte, ao se retirar calor Q de uma substância líquida pura de massa 5 gramas, sua temperatura cai de acordo com o gráfico a seguir. O calor específico da substância no estado sólido é... Ok, então vamos analisar esse gráfico, né? Esse gráfico aqui é um gráfico de resfriamento. Então, como é que a gente faz a interpretação de um gráfico de resfriamento, né? Então, seguinte, vamos observar aqui esse exemplo aqui, né? Ó, nós temos aqui esse gráficozinho que representa o resfriamento de uma substância, né? Então, vamos lá. A gente sabe que esse primeiro patamarzinho aqui, ó, é de quem? A minha temperatura de ebulição. Então, vou colocar aqui, ó, temperatura de ebulição. Esse segundo aqui vai ser quem? A minha temperatura de fusão. Então, vamos analisar aqui as seguintes situações. Aqui eu só tenho que estado gasoso. Então, acima da temperatura de ebulição, o meu estado é gasoso. Na temperatura de ebulição, nós temos a coexistência de dois estados físicos, que é o gasoso mais o líquido. Abaixo da temperatura de ebulição e acima da temperatura de fusão, nós temos que estado apenas o líquido, né? E na temperatura de fusão, sólido mais líquido. E abaixo da temperatura de fusão, só estado qual é? Sólido, não é isso? Então, isso aqui é a interpretação do gráfico de resfriamento. Aí agora a gente olha para a nossa questão. Ele já fala que a substância está aqui em estado líquido, né? Se está no estado líquido, a gente já sabe aqui que inicialmente, ou seja, a 300 graus Celsius, ele é líquido. Então, de 300 para 200, qual é o estado? Líquido, né? Então, de 300 graus Celsius para 200 é só líquido. Então, a quantidade de calor que ele cedeu, né? Porque, observe, ele está resfriando. Se está resfriando, ele está cedendo calor, não é isso? Então, a quantidade de calor que ele cedeu não foi suficiente para mudar o seu estado físico. Então, ele permaneceu líquido. Então, ele só recebeu calor sensível, não é isso? Porque não mudou o estado físico, apenas variou a temperatura. Já quando a temperatura dele está em 200, ele atinge a temperatura de fusão. Então, nós já temos a existência de sólido mais líquido, né? Então, essa quantidade de calor que vai ser cedida vai ser responsável, né, por mudar o estado físico, do sólido para líquido. Então, que tipo de calor foi esse que ele cedeu? Calor latente, não é isso? Que vai ser de 200 para 500, ou seja, 300, não é isso? Pela interpretação do nosso gráfico aqui, né? De 200 para 500, 300 calorias cedidas. E abaixo da temperatura de fusão, nós temos que estado sólido, não é isso? Que é justamente o que a gente quer, o calor específico da substância em que estado sólido. Então, é esse pedacinho aqui que eu quero. Então, quando vai ser no estado sólido? Vai ser quando a temperatura sair de 200 e chegar em 0, né? E a minha quantidade de calor de 500 para 700, né? Então, eu cedi 200 calorias, que vai ser de 500 para 700. Então, nesse intervalo aí que é só sólido, foi cedido quantas calorias? 200. Então, a minha quantidade de calor vai ser de menos 200 calorias, justamente por isso, porque eu cedi, não é isso? Quem vai ser a minha variação de temperatura? Vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, quem é a temperatura final? Vai ser o zero. Quem vai ser a inicial? 200. Logo, a minha variação de temperatura vai ser de menos 200 graus Celsius. A minha massa, a questão já disse que é de 5 gramas. Então, com isso, eu consigo descobrir o meu calor específico, não é isso? Então, eu sei que a quantidade de calor é igual a mc delta θ, né? Então, quem é o meu Czinho? Eu quero descobrir o C, né? O meu calor específico. Então, vou isolar ele. Então, o meu Czinho é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Então, o meu calor específico vai ser quem? A quantidade de calor, que é menos 200, dividido pela massa, que é de 5 gramas, vezes a variação de temperatura, que é de menos 200. O que é que eu vou fazer com esse menos 200 aqui? Ó? Cortar, né? Então, isso aqui vai ficar a mesma coisa de 1/5, ou seja, o meu calor específico vai ser de 0,2 calorias por grau Celsius.
Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Nos vemos no próximo vídeo.